Olá pessoal, eu sou a Ana Prestes e essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos no Opera Mundi. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o encontro entre Xi Jinping e Putin há pouquíssimos dias, agora no mês de março de 2023, e que eu acho que tem uma dimensão muito maior do que o encontro dessas duas pessoas, esses dois representantes. Ele tem um peso de um encontro para valer entre uma China e uma Rússia, duas potências geopolíticas mundiais. Isso tem uma importância realmente geopolítica bastante grande, especialmente um ano após o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. E eu quero voltar até um pouquinho no tempo, lá para o ano de 2020, o ano que estourou a pandemia, para trazer uma lembrança de um encontro importante que houve em setembro daquele ano entre as duas chancelarias, a chinesa e a russa, e que aquelas equipes diplomáticas dos dois países emitiram uma declaração simbolicamente no dia 11 de setembro, uma data bastante sensível para os Estados Unidos. E naquela declaração emitida pelos dois países, havia muitos elementos do que seria uma espécie de pavimentação de um estreitamento das relações entre os dois países e que teriam consequências nos anos seguintes, como nós temos visto, temos assistido. Na época, em um contexto de crise sanitária global, ia ficando cada vez mais evidente que os objetivos em comum entre os dois países estavam passando a fortalecer uma cooperação, essa cooperação sino-russa, que foi ficando tão demarcada e tão profunda nos últimos tempos. Então, duas potências, uma econômica e militar, outra militar nuclear, ambas do Conselho de Segurança da ONU, então unidas para reverter o hegemonismo unilateralista dos Estados Unidos, que tinha ficado muito forte com o final da Guerra Fria. O apelo ao multilateralismo na solução dos conflitos, o alerta para o uso das tecnologias de informação para uma concentração de poder e disputa de poder e acirramento das tensões, o duplo padrão para questões de direitos humanos, de democracia, de terrorismo, utilizado por Estados Unidos e os seus aliados europeus para promover intervencionismos, promover intervenções, tudo isso estava no centro daquele documento lá do ano de 2020. Hoje, passados 3 anos daqueles apontamentos, nós podemos perceber que muitos dos alertas que ali estavam contidos se confirmaram e que o estreitamento dessas relações, esse estreitamento caminhou a passos bastante largos. E essa última visita do Xi Jinping a Moscou, inclusive 3 anos depois dele ter ido a Moscou, é bastante representativa desse. Então, os dois presidentes, eles já haviam se encontrado recentemente, no ano passado, 2 vezes, pelo menos, naquele 4 de fevereiro, 20 dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, e também em 15 de setembro, quando houve a cúpula da Organização de Cooperação Econômica de Xangai, mas dessa vez o Xi Jinping que vai à Rússia é um Xi Jinping que faz a sua primeira viagem internacional após ter sido eleito para o seu terceiro mandato, ou conduzido ao seu terceiro mandato presidencial, partir da convenção do Congresso do Povo, um presidente fortalecido por uma China também fortalecida e que tem cada vez mais peso na economia mundial, na economia global e na geopolítica mundial. Um presidente que acaba de mediar o retorno das relações entre dois grandes países do Oriente Médio, a Arábia Saudita e o Irã. Então, ele faz essa visita ao presidente Putin, o presidente de um país que está bastante isolado no norte global, pelas forças ocidentais, especialmente pelos Estados Unidos e pela Europa.
no contexto de um ano da invasão da Ucrânia. Mas a interpretação que a mídia tem feito desse encontro é muito interessante, de que a China estaria enterrando as suas possibilidades de influenciar ou de intermediar a pacificação da relação entre a Rússia e a Ucrânia. E o que a gente observa é que pode acontecer exatamente algo muito diferente, né? Especialmente quando os ocidentais falam que quando a China não aponta para a retirada das tropas russas no cenário de cessar-fogo, que ela estaria então enterrando as suas possibilidades de mediar as negociações. Mas uma visão que é contrária a essa é de que, por outro lado, pode estar fortalecendo uma aliança que tem altíssima capacidade de atração de vários países do mundo que estão fora desse arco norte, Estados Unidos, Europa, e que estão lutando para fazer realmente com que a Rússia fique isolada, e pode ser que esses que terminem também por ficarem isolados e desnudados, digamos assim, na sua insistente hipocrisia com relação às guerras válidas e às guerras não válidas, intervenções válidas e intervenções não válidas, ou seja, um novo sistema internacional de certa forma mais equilibrado, digamos assim, pode estar nascendo justamente desse fortalecimento dessa união, bem diferente do que nós vimos há 20 anos atrás, no início do século passado, inclusive há 20 anos atrás, quando começou inclusive a guerra no Iraque. Então, essa declaração de Moscou, de Xi e Putin, que se chama Declaração Conjunta da República Popular da China e da Federação Russa sobre o aprofundamento da parceria estratégica abrangente de coordenação para a nova era. Por que eu quis falar o nome todo? Para a gente perceber isso, a coordenação para uma nova era. Eles estão dispostos a serem os artífices de uma nova era. Os dois lados apontam em todos os momentos da reunião que para resolver, por exemplo, a crise na Ucrânia, as legítimas preocupações de segurança de todos os países devem ser respeitadas, não só de alguns. Pedem também uma interrupção de todas as ações que levem ao estímulo e ao aumento da tensão e não ao distensionamento. Pede o fim das sanções unilaterais não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU como uma forma de fortalecer o multilateralismo. E naquilo que aparentou ser um encontro bastante cordial, as imagens são de um encontro bastante cordial e relaxado entre os dois líderes, outros temas, vários temas foram tratados, não só a questão da guerra da Ucrânia, temas regionais, temas globais amplos, como a questão ambiental, energética. Foi formulada uma agenda pré-2030 de cooperação econômica, com reforço no comércio bilateral, ressaltando que o comércio bilateral entre China e Rússia aumentou 116% nos últimos 10 anos, e a ideia deles agora é intensificar o planejamento, né, para impulsionar o comércio na área da energia, aumentar, o que eles falam de aumentar a resiliência das cadeias industriais e de suprimento entre os dois países, expandir a cooperação em áreas da tecnologia da comunicação, da informação, da economia digital, também na agricultura, no comércio, no serviço de uma forma geral. Então, há uma tentativa de promover uma maior complementariedade no desenvolvimento dos dois países e que isso influencie no desenvolvimento global e no desenvolvimento de outros países. Então, áreas muito importantes foram tratadas nesse sentido, para facilitar a logística, transporte, nas áreas fronteiriças, reforçar o cinturão em rota. Tudo aparenta que eles vão trabalhar ainda mais juntos também no sistema global, no sistema multilateral, reforçar a Organização de Cooperação de Xangai, reforçar os BRICS, reforçar a sua parceria no G20. E eles conversaram, falaram todas as letras que vão aumentar realmente os esforços para a construção de um mundo multipolar e melhorar o sistema de governança global para a preservação da segurança alimentar, segurança energética,
manutenção do funcionamento das cadeias industriais, para criar uma estabilidade mundial. Essa é a mensagem que há a partir do encontro entre esses dois países, sempre falando no futuro compartilhado para a humanidade, que é uma coisa que os chineses têm falado muito, né? Então, Xi Jinping e Putin praticamente falaram sobre um novo mundo, uma nova era, contida nessas declarações. Foram umas 3 declarações conjuntas, e como essa nova era e essa nova forma de encarar a multilateralidade e formação de um mundo multipolar pode ser fundamental para a resolução de conflitos como o conflito na Ucrânia e outros conflitos existentes ainda no dia de hoje, que nós sabemos que são vários pelo mundo. Agora resta saber como vai ser a reação também do Ocidente a esse processo e como vão se dar os compassos da geopolítica no próximo período. Então esse é um comentário breve sobre essa visita que o Xi Jinping fez a Putin em Moscou nos últimos dias. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta, compartilha, nos ajuda a divulgar e continuar produzindo bons conteúdos.